Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa conversa de hoje, porque o programa Vida e Atitude sempre traz pessoas de atitude, traz pessoas que vêm falar sobre coisas muito legais, sobre crescimento e realmente a atitude que a gente precisa ter no mundo para nos tornarmos pessoas melhores. E quem está aqui para nos trazer um assunto muito interessante é a doutora psicóloga Daniela Zanusini. Ela também é coach e veio nos falar sobre um assunto bem importante, sobre liderança. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Clarice. Tudo bem? Que bom que você está aqui para nos trazer esse assunto tão importante para falar sobre liderança, porque a liderança ela é algo muito abrangente, não é verdade? E eu acredito que você, como psicóloga, tem trabalhado muito nessa área, como coach também. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, Daniela, conte para nós um pouquinho sobre você. Quem é a Daniela? Bom, Daniela, psicóloga, né? Já desde criança envolvida, né? Em entender pessoas e conhecê-las. Sempre fui muito curiosa nessa área. E eu atuo na Bem-Estar e Desenvolvimento Humano, uma empresa de desenvolvimento. E o meu negócio é lidar com gente, né? Gosto muito, especialmente líderes, porque a maioria deles não foi preparado para a liderança, e sim preparado para desenvolver tecnicamente alguma função, não é? Certo. E como que você vê essa questão da liderança? Porque quando a gente fala liderança, não é só uma liderança numa empresa, mas também tem a liderança em casa, tem a liderança, enfim, em ministérios. É muito amplo isso, não? Sem dúvida. Muitas vezes os filhos apresentam problemas nas escolas, dentro da família, de comportamento nas suas relações, por falta do exercício da liderança de seus pais, tanto o pai quanto a mãe, né? Então esses são os primeiros líderes que vão nos formar para a vida. E professores e outros também, né? Líderes dentro das empresas, líderes às vezes pastores, líderes religiosos que precisam às vezes lidar com um grupo muito grande de pessoas e saber administrar os diferentes perfis dessas pessoas. É muito delicado, né? Que você vai lidar com a outra pessoa, vai ensiná-la a gerir o tempo, vai ensiná-la a gerenciar conflitos, vai trabalhar com ela nas suas habilidades e tentar extrair o melhor dela. Isso é delicado. Trabalhar com gente não é muito fácil. Né? As pessoas reclamam e normalmente as formações técnicas, jornalismo, publicidade, administração, nos preparam para atividades técnicas e nem sempre relacionais. E hoje 90% do trabalho de um líder acaba sendo com relacionamento interpessoal. Tá? Esse é o foco principal do trabalho. Sim, e tem pessoas que dizem assim, eu não nasci para ser líder. Será que essa pessoa que nasceu com esse sentimento, ou enfim, que vive com esse sentimento, que acha que não pode ser um líder, ela pode aprender a ser? Sem dúvida. Eu vou dizer para você que está em casa que tem pelo menos 2 ou 3 pessoas de olho em você e elas te imitam em alguma coisa. Começar do irmão mais novo, de um familiar, de alguém que te admira, porque nós temos habilidades e conteúdos muito particulares. E as pessoas, elas nos seguem, não só nas redes sociais, né, ou nos programas de TV, enfim, mas nos seguem na vida. A gente sempre aprende alguma coisa com o outro, na observação. Então, normalmente essas pessoas que estão te observando, elas não se revelam, mas com certeza você lidera alguém. E na verdade, nós precisamos ser líderes significativos para as pessoas que estão ao nosso redor. E não para outros, às vezes sonhados, imaginados tão longe, né? Então, eu creio que cada pessoa pode ser desenvolvida como líder nas habilidades, competências, talentos e nas coisas que gosta. Porque tudo se pode aprender, a liderança é aprendida, penso eu. Sim, por exemplo, tem um líder que é líder, mas ele não é aquele líder assim que dá exemplos na hora de servir, aquele espírito de servidão. Qual é a diferença desse líder? Como que você vê essa questão entre o líder que realmente serve, aquele que arregaça as mangas e toma iniciativa para fazer as coisas junto com a sua equipe, e aquele líder que é apenas um líder, mas que não tem esse diferencial?
Existem vários estilos de liderança, né? Tem o líder autocrático, que é aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem o líder democrático, que vai decidir tudo junto e de preferência vocês decidam e eu só concordo. Tem o líder que participa, então ele colabora, ele dá palpite, ele dá opinião, mas a própria equipe coordena as coisas, é uma liderança interessante. Mas o líder servidor, ele é muito especial, porque o líder demonstra na sua atitude, no seu comportamento, aquilo que ele quer. Então, quando ele levanta as mangas e faz algo, a equipe o imita, porque ele é uma referência, ele é modelo. As pessoas querem ser como ele. E essa liderança é extremamente apreciada e ela permanece, né? Nós temos alguns exemplos de lideranças que permaneceram aí pelos séculos, não é? E para você, qual que é o maior exemplo de liderança? Eu penso que é Jesus Cristo. Pensa, ele seleciona 12 líderes que não tinham necessariamente essa crença em si mesmos, muito menos a competência de liderar, um da medicina, outro, né, da área contábil, alguns pescadores, e todo o ensino que ele dá para esses líderes, ele os prepara por 3 anos, né, que foi o tempo que eles caminharam juntos, e o ensino dele permanece até hoje, tem multidões hoje seguindo este líder. Então é um exemplo de liderança fascinante que o tempo passa, gerações vão e vêm e essa liderança permanece. E ele fez isso, né? Ele liderou pelo exemplo. Ele se abaixou, lavou os pés dos seus servos e mostrou como servir. E mostrou que nenhuma atividade é inferior à outra. E principalmente fez tudo isso com muito zelo, muito cuidado, muita afetividade, né? Penso eu. É verdade, é um líder apaixonante, concordo com você. Daniela, mas será que a gente consegue então chegar próximo dessa liderança, aprender? De que forma a gente pode chegar próximo a isso, próximo a esse líder que você falou, né? Que é uma inspiração para você, para a gente, que é Jesus? Como? Penso eu que o líder precisa caminhar com o seu liderado. Ele precisa dar uma visão para eles. Olha, a partir de hoje, como Jesus disse, né? Você não vai ser mais pescador de peixes, você será pescador de homens. E aquela imagem formada na mente do liderado ficou muito clara. Então, o líder, ele tem que estar reformando a visão. Ele precisa estar o tempo todo andando junto com o seu liderado, ou pelo menos de tempos em tempos, ainda que ele faça coisas, né, sozinho. Jesus também se afastava e ia para um canto com os seus 2 mais chegados ou 3, mas dar instruções muito claras, mas principalmente viver aquilo que você ensina. Quando você vive, quando você demonstra como você quer, isso tem um poder muito grande, né? As pessoas, elas não leem aquilo que a gente diz, elas leem aquilo que nós somos, aquilo que a gente é e vive como pessoa. Então, viva aquilo que você fala, né? Ou fale de acordo com o que você vive, isso é muito importante. Muito bom. Daniela, nós vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos para continuar essa conversa que está muito legal. Você que está aí nos acompanhando, não sai daí que a gente já volta.
estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo é com a Daniela, ela que é psicóloga, é coach e veio nos falar sobre liderança. Daniela, eu queria que você falasse um pouco para nós agora, para as empresas que têm lá os seus funcionários e querem um desenvolvimento dentro da empresa, querem ajudar os seus funcionários a desenvolver esse espírito, essa questão da liderança. Como que as empresas devem agir? Existem muitas ferramentas que a gente pode usar. A análise de perfil é uma delas. Então você mensura qual é o perfil que o seu funcionário tem e que tipo de desenvolvimento você vai gerar para ele. Então ele pode ser desenvolvido via coaching, que é uma ferramenta de acompanhamento monitorado com várias tarefas que são dadas para o colaborador, para o funcionário que, enfim, vai ser líder. Pode ser formado um grupo gestor ou um grupo um grupo VIP de treinamento, onde este grupo é que vai ser promovido no futuro. Enfim, tem vários aspectos que podem ser usados, desde ferramentas de treinamento e desenvolvimento dentro da empresa, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de conflitos, gestão de tempo. São vários temas que podem ser tratados dentro das empresas, mas em especial, fazer análise de perfil e ensinar as pessoas a lidarem com perfis diferentes ajuda muito. E dependendo do perfil do seu colaborador, você pode desenvolvê-lo para a liderança específica naquilo que ele já é bom, naquilo que ele tem como ponto forte dentro do seu perfil. E isso pode aumentar muito a produtividade e trazer muitos benefícios para a organização. Interessante, porque potencializa aquilo que a pessoa já sabe fazer. Exatamente, e as melhores habilidades é como um time de futebol, né? A gente pensa, cada pessoa na posição certa e muito bem treinada para que consiga o melhor resultado, o melhor desempenho no campo. Então, investir em treinamento é como investir no treino do futebol, né? E o coach, o técnico, o psicólogo vai ser o grande treinador que vai dizer quais os exercícios que essa pessoa precisa praticar para chegar à sua melhor performance e a gente ganhar o jogo, que é o trabalho da empresa. Sim, e você tem algum case assim para contar para a gente, alguma história para contar para nós sobre alguém que começou a desenvolver essa área da liderança e conseguiu realmente chegar no seu objetivo? Há um tempo atrás, né, vou pegar uma história antiga, cheguei numa empresa e o dono dessa indústria tinha uma pilha de currículos e estava por demitir um gerente. O gerente tinha estado 13, 15 anos na organização e tinha um histórico antes de conhecer a área muito grande. E ele disse, não, eu estou analisando aqui essas vagas todas. Só que este diretor precisava se ausentar da empresa. E a pessoa que mais conhecia da empresa era este funcionário. E eu falei para ele, me dá 3 meses com esse seu colaborador e vamos ver se a gente muda essa história. Começamos a conversar, fizemos análise de perfil e evidentemente que eu trabalhei também com os outros gestores, tanto o diretor quanto o financeiro e RH. Trabalhamos com 4 profissionais. E este profissional, depois de 6 meses, foi promovido a diretor. E depois de 9 meses, ele estava ocupando o lugar do diretor principal que se ausentou da empresa para fazer um ano sabático, um tempo fora da empresa. Então ele tinha dentro da equipe a melhor pessoa para fazer essa gestão, para que ele se liberasse e pudesse fazer outras coisas mais estratégicas, inclusive da sua vida, e ele ia descartar esse profissional. Então, muitas vezes, o profissional que não foi treinado, capacitado ou desenvolvido, ou que às vezes o próprio gestor está olhando de uma forma negativa para ele tem ali um tesouro escondido, e foi o que aconteceu. E esse profissional, enfim, galgou grandes coisas nessa indústria. Foi ótimo. Que história linda! Eu achei bem bacana mesmo essa história, porque alguém que foi descoberto ali com os recursos que foram usados ali nesse trabalho todo que você levou e desenvolveu, né, com a pessoa. E de repente essa pessoa, nem ela sabia que ela tinha todo esse potencial. Muito, verdade. Muito bom. E às vezes o diretor de empresa tem um filho, tem alguém, um sucessor
que vai vir ocupar o seu lugar, mas ainda não é tempo, porque ainda está em formação, ou ainda precisa viver uma experiência fora do universo da empresa, ou uma experiência internacional, e foi o que aconteceu também. Então, neste meio tempo em que o sucessor, né, genético, vamos dizer assim, deveria assumir essa organização também junto com este novo diretor, ele ocupou esse espaço, deixou a empresa rentável, funcionando e depois preparou o sucessor para assumir a gestão principal da empresa. Fantástico! Muito, muito bom. E você, quando você trabalha na sua área aí, na psicologia, no coaching, né, na questão de liderança, preparando, ajudando a desenvolver pessoas, de que forma que você apresenta Deus para essas pessoas? Olha, na maioria dos casos, as pessoas sentam em frente ao profissional e elas pedem, sabe, Deus? É uma coisa que eu acho que está implícita, né? Pelas atitudes da gente, pelo trabalho e a forma como se vai refletindo, especialmente quando se questiona a missão de vida. Eu vejo que muitas pessoas não estão conectadas a fazer aquilo para o qual elas foram feitas por Deus, né? Propósito. Elas têm um propósito a realizar na Terra. E quando a pessoa acha o seu propósito, tudo faz sentido, inclusive a presença de Deus e o amor de Deus nas suas vidas. Que lindo! E também é uma questão de atitude, né? Esse programa aqui, ele traz pessoas de atitude assim como você, né? Histórias de atitude e ações. Então a gente precisa querer também, né? Quando a gente quer e sabe o que a gente quer, fica muito mais fácil. Ah, sem dúvida. A busca é interior e individual de cada um, né? Eu creio que hoje o mundo precisa muito, né? De pessoas de atitude e de atitudes de amor. E não tem como amar sem ter Deus no coração, né? É verdade. Que coisa linda o seu trabalho. E nós vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente vai te dar um presente que nós separamos para você, que eu acho que você vai gostar muito e tem tudo a ver com o que você tem feito, tá bom? Você que está ligadinho conosco, não sai daí porque a gente já volta. Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas. Voltamos
com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa conversa. Hoje a nossa convidada muito especial que está aqui conosco é a doutora Daniela Zanuncini. Ela que é psicóloga, é coach também, trabalha fortemente com lideranças. Daniela, que bom o nosso bate-papo aqui, estou aprendendo bastante com você. E me parece que você tem também um site onde as pessoas podem acompanhar alguns artigos seus, algum material, algum recurso lá no seu site? Sim, é www.bemestarhumano.com.br. E lá as pessoas vão poder, então, ler alguma matéria sobre o assunto de liderança, sobre desenvolvimento humano? Sim, conhecer um pouco do trabalho e as estratégias, as possibilidades que existem para desenvolvimento na sua empresa. Muito bom. Então, se você anotou aí, é só conferir lá o que a doutora tem para você, com certeza você vai gostar bastante. Doutora, no nosso programa, geralmente a gente presenteia os nossos convidados. Por quê? Porque os nossos convidados são muito especiais. E como eu falei no começo aqui do programa, sempre vem trazer alguma coisa de atitude para a gente. E é tão boa essa troca, não é? Então, nós vamos presentear você com um livro que nós separamos aqui. Esse livro aqui, olha só. Até quero mostrar ele aqui para os nossos amigos também, né? O seu presente, ele se chama A Escolha. Esse livro aqui é uma publicação de Pão Diário, ele é muito, muito conhecido nos Estados Unidos, inclusive, e ele é de vários autores, Gary Hood, Scott Rodin e Wesley Wilmer, são vários autores, e ele fala sobre a busca pela vontade de Deus para o ministério, e é interessante que ele traz a questão da liderança, e inspirada na liderança de Jesus, né? E ele traz também um norte para quem quer ser um líder no seu ministério, enfim, de alguma forma, ele traz esse norte para que as pessoas consigam realmente planejar essa liderança e já ver lá no futuro como vai ser fundamentada na palavra de Deus. E eu quero ler um trechinho que fala aqui atrás para você, fala assim: Jesus era e ainda é o líder supremo. Ele exemplificou a liderança sendo pastor, servo e mordomo. Os autores Rodin e Wilmer nos oferecem a imagem maravilhosa de como ser um líder mordomo. Cada um deles vivenciou o que escreveu para o conteúdo deste livro. Para eles, isto não é teoria, mas o compartilhar de uma vida inteira de experiências. Gary, Scott e Wes, muito obrigada por essa contribuição para a caixa de ferramenta de qualquer líder. Então ele faz esse agradecimento ali. E quem escreve isso é o Lauren Lieb, que é o presidente e CEO da Rádio Transmundial Internacional. Então eu acredito que esse livro aqui ele vai ser uma ferramenta maravilhosa para você dar continuidade nesse trabalho lindo que você já faz, tá bom? Eu agradeço. Importante para mim, né, na minha liderança, e importante também para o trabalho com líderes e pastores, que às vezes tem uma igreja enorme, né? 10 mil, 15 mil membros, precisam fundar nos princípios e valores, e o coaching faz isso, né? Trabalha princípios e valores, a Bíblia também. Doutora Daniela, muitas vezes o líder, ele se sente meio perdido, não é? Às vezes é como se ele tivesse perdido o norte. E daí fica complicado, por isso que é bom ter uma inspiração, ter material, ter recurso para prosseguir e ter sucesso. Acontece com a liderança uma coisa que nós, psicólogos, chamamos de isolamento de poder. Então a pessoa fica muito sozinha na posição que ela está. E normalmente se ela for conversar com outra pessoa da área, é o seu concorrente, então isso é muito complicado para que haja uma troca real entre dois perfis que ocupam exatamente a mesma posição. Então essa solidão da liderança muitas vezes faz o líder questionar suas escolhas e ficar com a dúvida: será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu estou indo na direção certa? Ou em algum momento situações acontecem que nos desmotivam, não é? E aí, às vezes, até uma pequena depressão acontece, enfim, tem vários fenômenos que podem acometer o líder, porque o líder é uma pessoa como outra qualquer. Ele não é um super-herói. Exatamente. E ele precisa poder conversar com alguém, né? E trocar essas experiências. Então, conversar com um profissional de outra área que entenda esse isolamento de poder e conversar também
com o seu líder maior, né, e ter líderes inspiradores como Jesus é fundamental, porque há um norteamento se estou no caminho certo ou não. E muitas vezes as pessoas não questionam a base de valor das suas escolhas. E cada escolha, cada decisão que você toma na vida, ela segue certos princípios e valores fundamentais. E às vezes, quando nós estamos em crise, nós corremos o risco de quebrar os nossos princípios e valores. E isso é quase como trair a si mesmo. Então, a pessoa, nos momentos de crise, às vezes tem atitudes que ela não teria e que seriam atípicas ao seu perfil. Então, ela precisa voltar ao caminho, voltar às suas origens e visualizar lá na frente a escolha certa. E para isso, ter uma boa base de valores e princípios norteadores, como há na Bíblia, como há na liderança de Jesus, é fundamental, porque se eu tenho placas no caminho, eu não me perco. Muito bom, importante essa renovação. A própria Bíblia nos traz alguns exemplos que é preciso renovar a mente, está lá em Romanos, né? Que a gente precisa não se amoldar aos padrões desse mundo e renovar a nossa mente. Então, muito interessante isso que você falou e com certeza vai ajudar muita gente. Você que está aí nos acompanhando, pode entrar lá no site da doutora. Você pode repetir o seu site? É www.benestarhumano.com.br. E lá então você vai poder encontrar algumas matérias, alguns artigos para aprender um pouco mais sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, porque muitas vezes, como a doutora Daniele falou, nós nos sentimos sós, nós nos sentimos perdidos, sem estímulo, sem ânimo, por muitas questões da vida. E é importante então a gente retomar, a gente renovar os nossos pensamentos, a nossa mente, rever os nossos valores e, claro, sempre firmado naquele que pode todas as coisas, sempre nos baseando e nos fundamentando naquele maior líder que já existiu e existe até hoje para nós que cremos, né, em Cristo, e ele pode com certeza nos ajudar. A gente não está só, não é? É verdade. Eu agradeço ao programa Vida e Atitude, a você e a Pão Diário. Muito obrigada. Obrigada, doutora, pela sua participação, foi ótima. Obrigada a você que esteve conosco e acompanhe o nosso próximo Vida e Atitude. Um beijo para você, fica com Deus. A igreja de São Nicolau, em Galway, na Irlanda, tem uma longa história e ainda é muito atuante. É a igreja mais antiga da Irlanda e é um ponto de referência geográfico muito prático. As torres da igreja sobre a cidade e seus campanários são usados por capitães de navio como um guia para navegar com segurança até a Baía de Galway. Por séculos, essa igreja mostra o caminho para os marinheiros de um modo muito confiável. Assim como esses marinheiros, todos nós podemos nos identificar com a necessidade de orientação. Na verdade, Jesus se referiu a essa necessidade durante o seu sermão no cenáculo. Ele disse que após a sua ida, o Espírito Santo teria um papel crucial na vida dos cristãos. Como parte desse papel, Jesus prometeu: quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Que cuidado maravilhoso! Em um mundo de confusão, medo, a orientação é geralmente algo necessário. Podemos facilmente ser mal orientados pela cultura ao nosso redor ou pelo sofrimento em nosso interior. O Espírito de Deus está aqui para ajudar, direcionar e orientar. Podemos ser gratos porque o Espírito da Verdade veio para nos dar a orientação que precisamos desesperadamente. Estabeleça o seu caminho de acordo com a vida do Espírito Santo e você alcançará um porto seguro. O Espírito é um orientador confiável em todos os mares da vida.